E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Tom César e trago para vocês mais uma edição do Box Nerd. Hoje a gente vai falar, de um ícone dos quadrinhos. Não sabe quem é? Uma lenda! Não? Este sim, um verdadeiro mito, um mito de verdade. Ninguém mais, ninguém menos do que... Não é o Super-Homem, é John Byrne. Bom, pessoal, falar de John Byrne não é fácil, hein? É uma carreira extensa, mas a gente vai tentar fazer aqui um apanhado, falar de muitas coisas da carreira dele, relembrar alguns momentos. Por aqui, muitas histórias, a maioria já saiu, algumas ainda não. Mas, antes de começarmos a falar deste lendário, deste incrível desenhista, escritor, roteirista, arte finalista, a gente, claro, pede para que você também seja lendário ao clicar aqui embaixo, deixar seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal. É muito importante para a gente que você se inscreva no canal. Só assim a gente vai crescer cada vez mais e vamos trazer mais e mais conteúdos para vocês. Tá certo? Para começo de conversa, muitos pensam que John Byrne é americano. Errado, ele não é americano. Outros pensam que ele é canadense. De certa maneira. Mas também não. O certo é que John Lindley Byrne nasceu em West Bromwich, na Inglaterra. E somente aos 8 anos foi com a família para o Canadá. Pois é. Então a gente vai ter que fazer uma correção aí, né? A verdadeira invasão inglesa nos quadrinhos não foi iniciada por esse tal de Alan Moore. Não. Mas sim com o inigualável John Byrne. Byrne se interessou por quadrinhos ainda quando criança, por volta dos seus 6 anos, na Inglaterra ainda, ao assistir um programa de TV de The Adventures of Superman. Depois disso, ele leu o encadernado do Superman e algumas histórias do Batman. E pronto! Lá estava ele, envolvido, apaixonado pelos quadrinhos. Já no Canadá, aí dando um salto na linha temporal, ele cursou a Faculdade de Artes e Design em Calgary, enquanto criava tiras para o jornal da universidade. E isso lá no início dos anos 70. O seu primeiro trabalho remunerado, segundo o próprio Byrne, foi a HQ de 2 páginas, Not Disturbed, para o jornalzine The Monster Times. The Monster Times ele não existe mais, ele já foi extinto, claro. Mas os primeiros trabalhos mesmo vieram com editoras independentes menores na época, como a Charlton Comics. No Brasil, uma das primeiras publicações, primeiras revistas a publicar uma história desenhada pelo Byrne foi no número 13 da revista Espectro, isso em 1979. Uma aventura chamada Os Herdeiros do Apocalipse. Essa história tinha 23 páginas, foi publicada originalmente em 1975, como falei antes, pela Charlton Comics. A história basicamente se tratava sobre um grupo de astronautas que regressa à Terra após uma guerra nuclear, encontram um planeta devastado com animais pré-históricos revividos após o degelo da Groenlândia e enfrentam diversos perigos. O primeiro trabalho de Byrne na Marvel foi em Giant Size Drácula, número 5, uma história somente de 7 páginas. É um conto independente sobre um homem preso em seu próprio pesadelo.
Abre muito bem, com um splash page bem bacana, atraente, mas, apesar de alguns layouts legais, a mão pesada de Huddy Neighbors enterra o lápis de Byrne. Ali dá para ver a mão forte, a mão pesada do finalista. A capa é do Gil Kane e do Tom Palmer. Linda capa também. Nesse meio tempo, Byrne já havia chamado a atenção de um escritor que estava se destacando na Marvel, Chris Claremont, e que solicitou que ele fosse escalado para trabalhar com ele no título do Punho de Ferro. Byrne era um desenhista muito rápido e ele conseguia fazer várias páginas, entregar vários trabalhos em curto período, em curto prazo. E sabemos que prazo é tudo no mercado americano. Durante muitos e muitos anos, Byrne foi considerado o desenhista mais rápido dos quadrinhos, juntamente com Sérgio Aragonés. Claro que era um outro estilo. O Byrne pegou vários trabalhos na Marvel após a saída dele do Punho de Ferro, e tudo de forma simultânea, como Campeões, vários trabalhos na revista Marvel Team Up, o título onde o Homem-Aranha contracenava com outros heróis, né? E também, o outro trabalho interessante do Byrne foi em Marvel Preview, novamente com Chris Claremont como escritor. E então veio o ápice. Os X-Men. Começou como desenhista lá em 1977. E de novo, em uma parceria vitoriosa, uma parceria que estava dando certo com Chris Claremont. E ajudou a criar uma das mais aclamadas fases do grupo. Histórias como a Saga da Fênix, Dias de um Futuro Esquecido, são reconhecidas como sendo algumas das melhores do título mutante de todos os tempos. E sempre está nas listas top 10 da Marvel. Ainda, enquanto ele desenhava, ele já auxiliava e corroteirizava os X-Men, juntamente com Claremont. Byrne também trabalhava em História dos Vingadores e também fez 9 histórias, um arco do Capitão América, juntamente com o Roger Stern. Ainda nas páginas dos X-Men, ele lançou a Tropa Alpha, grupo de super-heróis canadenses que surgiram perseguindo seu ex-membro, o Wolverine, que também foi outro personagem que Byrne desenvolveu muito no título dos X-Men. Foi grande responsável, sem dúvida alguma, pelo Wolverine. A Tropa Alpha ganhou popularidade e se tornou um grupo de ponta da Marvel, a ponto de ter um título solo por mais de 100 edições. O cuidado especial de Byrne com o Wolverine, que eu já mencionei, ajudou a que se transformasse num dos maiores heróis da Marvel do novo século. O que sempre pesou contra John Byrne foi o seu temperamento, principalmente quando estava trabalhando em conjunto com outro escritor. E não foi diferente com Chris Claremont nos X-Men. Logo houveram problemas entre os dois e Byrne deu no pé. Após sua saída dos Mutantes, Byrne pega aquele que seria o trabalho da sua vida. Sem dúvida alguma, foi uma grande fase dos X-Men, mas Byrne pega o Quarteto Fantástico. Sua fase durou quase 6 anos e é considerada como uma das melhores de todos os tempos. Abaixo somente, claro, da fase Stan Lee Jack Kirby. Ao mesmo tempo que trabalhava com o quarteto, o inquieto John Byrne escrevia e desenhava a Tropa Alpha. Fez as 2 primeiras edições de Indiana Jones, também para a Marvel, e fez ainda uma rápida passagem pelo título do Hulk. Vem então a DC. Em 1986, Byrne trocava a Marvel e desembarcava na DC. E dá para dizer que estava ali realizando um antigo sonho de infância. Lembra que falamos dos seus primeiros contatos com os quadrinhos? No título, lendo revista do Superman e também do Batman? Pois é, Byrne assumiria a reformulação do Superman pós-crise nas Infinitas Terras. E é, até hoje, lembrada e muito bem lembrada. Além da série Man of Steel, escreveu e desenhou os títulos Superman, Action Comics,
roteirizou Adventures of Superman, tudo isso de forma simultânea e sempre com a mesma qualidade. Também, Byrne, nesta época, faz um dos trabalhos que ele menos gosta, segundo o próprio autor, que é a minissérie Lendas. Mas esta não era a sua primeira passagem por um título da DC. No início dos anos 80, Byrne havia passado pela DC trabalhando com Jim Aparo e Len Wein em uma minissérie do Batman, que aqui no Brasil saiu pela Ebal em 1981 e depois foi republicada pela Panini. Em 1989, ele larga a DC, larga o Super-Homem, tá? E John Byrne retorna para a Casa das Ideias. Byrne escreve e desenha Os Vingadores da Costa Oeste. Como sempre, ele desenvolvia outros projetos paralelos, como desenhista ou escrevendo, ou as duas coisas. E foi assim com Namor, roteirizando uma excelente fase do Homem de Ferro e com desenhos de John Romita Jr. E o seu xodó, foi aí que ele pegou o seu xodó, a Mulher Hulk. Podemos dizer que Byrne ficou extremamente à vontade no título. Usou e abusou de piadas e da quebra da quarta parede. Para quem reclama da série da Mulher Hulk, que está saindo aí pelo Disney, é bom dar uma olhadinha, né? E conhecer o trabalho do Byrne, que é exatamente o que ele fazia nas HQs. Depois de diversas brigas da Marvel e desentendimentos editoriais com a DC, tanto sobre controle criativo quanto dos títulos e futuros direitos autorais, Byrne se junta com Frank Miller, Mike Mignola, Walter Simonson e Arthur Adams, só fera, e criam o selo Legends e publicam histórias autorais pela Dark Horse. Byrne, nessa época, publicou X-Men, que era, claro, escancaradamente uma alusão aos X-Men. Também auxiliou Mike Mignola na criação de Hellboy. O Mignola não tinha experiência em escrever e Byrne colocou os textos, tá? O diálogo. A partir de 1995, Byrne passa a fazer vários trabalhos para as duas editoras, tanto Marvel quanto DC, com vários personagens passando a fazer parte de sua galeria, como Mulher Maravilha, Electron, Patrulha de Destino, Liga da Justiça, Novos Deuses. Na Marvel, trabalhou novamente com o Homem-Aranha e o arrojado e controverso projeto com os X-Men, Os Anos Incríveis, que foi abruptamente cancelado, algo que irritou demais o artista e fez ele abandonar de vez a Casa das Ideias. Mais adiante, falaremos um pouco mais com detalhes sobre esse projeto do Byrne. Depois de 2008, Byrne passou a fazer trabalhos para editoras menores, como IDW, com adaptações de filmes e séries. Por exemplo, Angel, Jurassic Park, Star Trek, além de se dedicar a fazer artes para fãs, o que era rentável para ele. Uma curiosidade bem interessante, tá? Para finalizar. Byrne é responsável direto por influenciar um grande desenhista dos quadrinhos. Kieron Dwyer. Byrne é padrasto dele. Então, influenciou o garoto a ser desenhista de quadrinhos. Você já deve ter visto algumas obras do Kieron. Então, deem uma olhada aí, pesquisem sobre o desenhista. Então, o que acharam da carreira deste gênio, deste magnífico autor? Pois é, são muitas histórias, certamente tem muito mais histórias de bastidores com Byrne, as brigas dele, o inimigo mortal dele de todos os tempos, o vilão do Byrne, que é Jim Shooter, e tantas outras histórias, o envolvimento dele com Marvel Wolfman, em Superman, muitas histórias para falarmos aqui. Se vocês têm alguma curiosidade, vai embaixo e comenta, coloca aí nos comentários, tá bom? Também, é claro, gostou do conteúdo? Compartilha com o pessoal, ativa o sininho, deixe seu like, mas eu quero ver comentários sobre John Byrne. Quem aí já foi influenciado por Byrne ou começou a sua carreira de leitor, né, no mundo dos quadrinhos com John Byrne? Lembrando sempre, vai ter o sorteio do Por Deus ou Pelo Acaso,
aqui do canal para os inscritos. Passamos os 200 e vamos ter o sorteio. Então você entra no link que vai ficar aí embaixo do Box Nerd, do grupo de WhatsApp, e chama o administrador, que sou eu. Chama lá e a gente vai dar andamento no processo do sorteio para aqueles que estão fazendo parte aqui do canal. Tá bom? Então, forte abraço, até a próxima. Espero que tenham gostado do conteúdo. Vai ter muito mais sobre outros autores. Deixe sua dica aí de outro autor que você quer ver aqui no canal. Vai aí embaixo e comenta. Valeu, forte abraço, até a próxima.